Sara Rocha, eu sou consultora de turismo, sou especialista em gestão em redes e eu, na verdade, o meu território de atuação, um deles, porque na verdade não atuo só neste território, é o território da Mantiqueira, né? Eu atuo nele porque eu participei da sua criação desde do ano de 2005, quando se iniciou o programa Brasil Próximo e a cooperação italiana no Brasil, né? Com esse fim dos diálogos e das trocas para o desenvolvimento sustentável em 8 regiões brasileiras. O território, inicialmente, ele foi composto por 15 cidades, foram 9 em Minas Gerais, e 6 aqui no estado de São Paulo. Eu fiz a coordenação executiva desse processo de mobilização, sensibilização, informação, articulação com outras instituições e entidades aqui na região durante 2 anos e meio, então de 2005 a meados de 2007. Eu tinha uma pequena empresa de consultoria em turismo na época, tinha também uma grande experiência em desenvolvimento territorial por conta de um trabalho anterior e encarei a coordenação executiva com essa visão da oportunidade, da competitividade, da sustentabilidade, de um processo inovador para o desenvolvimento turístico aqui nessa região, integrando Minas e São Paulo. Bom, o território da Mantiqueira, ele está localizado, é uma região que abrange alguns municípios do sul de Minas Gerais e do norte, Vale do Paraíba, de São Paulo, né? Nós temos está numa região de fronteira, uma região de montanha, onde a gente tem as cadeias mais altas de montanhas do Brasil estão aqui, né, na Serra da Mantiqueira. A gente está numa região de exuberância natural muito grande, ainda com resquícios fortes de Mata Atlântica, com um conjunto de bacias hidrográficas muito relevantes. É uma região que, embora já tenha perdido muito com a desaculturação, é rica ainda em tradições e manifestações, né? Tem uma produção associada, que pode ser usada, né, associada ao turismo, muito relevante, principalmente no meio rural, com as manifestações e tradicionais da ruralidade, com produções típicas do meio rural e típicas de agricultura de montanha, né? Isso também chamou muita atenção dos italianos e trouxe a visão de que essa nossa região é muito similar às regiões que foram escolhidas para serem as regiões italianas cooperadas com o território mantiqueiro, no caso a Toscana e a Úmbria, né? Então, um dos grandes benefícios do programa Brasil Próximo foi fazer a integração desse território, que para mim é um dos territórios mais interessantes que a gente tem hoje, porque a gente tem uma marca muito robusta, né? Você tem uma montanha, você tem uma serra aqui que une não só 2 estados, mas 3 estados da federação, né? São Paulo, Minas e Rio, né? Você tem parques nacionais, você tem parques estaduais, você tem áreas rurais produtivas que ainda mantêm a identidade da produção dessa serra. E, ao mesmo tempo, a gente está no meio do Brasil, a gente está numa localização extremamente estratégica para receber fluxo, para receber informação, para distribuir fluxo, para escoar a produção. Ou seja, a gente está no centro do maior território capitalizado do Brasil e um dos maiores da América Latina. Então a gente tem a possibilidade de avançar no desenvolvimento turístico e fazer com que as pessoas venham para cá e troquem, né, experiências e saiam daqui com a bagagem rica das belezas da região, mas também do povo da região, que é muito hospitaleiro, muito alegre, recebe bem, né? E então eu acho que assim, o programa ele trouxe essa perspectiva e ele trouxe uma outra coisa muito importante que talvez não se monetariza atualmente, mas para mim é uma das mais importantes, que é o conhecimento, né? O conhecimento que agregou valor a toda a cadeia produtiva do turismo, que pôde participar, pelo menos nos 3 primeiros anos, com a transmissão do conhecimento das comissões italianas que vinham aqui, né? Então a gente teve vários profissionais de várias universidades,
das regiões. Então a gente teve informações de como as coisas acontecem. Então o Observatório do Turismo da Mantiqueira, ele não surgiu do nada, foi feito um diagnóstico junto aos municípios, às instituições parceiras e às equipes italianas, né? Foram verificadas os atributos do território, e a questão do território, do observatório surgiu porque é um modelo que faz com que a gente estude e olhe para o território, colete dados, analise esses dados, transforme isso em insumo para desenvolver novos produtos, para estar conectado com a demanda, para melhorar a oferta, para profissionalizar a cadeia de serviços do turismo, né? Para incluir a produção associada. Então, a produção de morango cabe, né? A produção de frutas vermelhas aqui da Serra cabe, a produção do azeite de Maria da Fé cabe, a produção do artesanato, a produção do pé de moleque, enfim, tudo isso é insumo materializado para o turismo. Só que a gente precisa profissionalizar e a gente precisa ter dados, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer planejamento, e isso se faz com base no conhecimento. Então a gente teve uma série de seminários técnicos onde pudemos trocar muita informação. Houveram missões, pessoas aqui do território puderam ir à Itália, assim como eles vieram aqui, para aprender também lá e ver como as coisas aconteciam lá. Então isso para mim foi uma das maiores riquezas. Eu considero que o Programa Brasil Próximo, ele trouxe várias contribuições para o território, mas eu considero duas muito importantes, assim, extremamente importantes. Uma, que foi a oportunidade de receber e trocar conhecimento com os profissionais da Itália, com profissionais do Brasil e com profissionais do território, né? A gente teve muitas oportunidades de encontros, debates e atividades de troca de conhecimento, de aprendizado. Isso para mim é um legado que eu acho que não se perde, né? Isso é muito forte. A outra contribuição foi que através do programa os municípios passaram a se comunicar mais, né? Eles passaram de fato a ter um movimento, uma animação para se integrar efetivamente, não só no discurso, mas houve a necessidade da gente estar encontrando, né? Então assim, não se fazia nada, nenhuma ação pontual, nenhuma ação isolada, que os outros municípios não estivessem dentro dela. Então, surgiu aí um movimento muito forte entre esses pequenos municípios do sul de Minas e os municípios aqui do Vale da Serra Paulista, e que era uma coisa que não existia, né? Era como se a gente estivesse ali muito juntos, mas muito distantes. Então, Minas não conversava com São Paulo e as coisas aconteciam muitas vezes com o mesmo objetivo, né, dentro de um território tão similar e com os mesmos problemas e com a mesma geografia, inclusive com a mesma geografia econômica e social, mas não havia diálogo, né? Então acho que o Programa Brasil Próximo contribuiu muito com isso. Bom, o programa agora está se encerrando, né? Ele está no seu momento final. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, né, os seus dois legados mais importantes do meu ponto de vista aqui para o território, que foram o conhecimento e a integração dos municípios, fez também com que surgisse um movimento ativo e dinâmico aqui na região, e eu acho que o futuro desse processo é um caminho de interdependência, né, de interdependência desse território, de agregação de mais elementos da cadeia produtiva do turismo, ou seja, nós temos aqui uma estrutura hoje, que é a Associação de Desenvolvimento Integrado do Território Mantiqueiro, que foi criada lá em 2005, exatamente para a gente ter autonomia, ter uma organização formal que pudesse ter nome, né, ter número, né, sobrenome, um númerozinho lá formal, que pudesse ter a possibilidade de gerar dinâmicas que a retroalimentassem, então, diretorias variadas, né, e que tivesse dentro dela um corpo maior do que só o corpo político-institucional, né? Então, a associação foi criada com esse sentido, de dar um suporte estrutural e organizacional às ações do Brasil Próximo e outras que viriam, né, não só do Brasil Próximo. Então, eu acho que ela se mantém até hoje. A associação ela fez 10 anos esse ano, né? É óbvio que o programa ele trouxe parcerias que são importantíssimas, então eu acho que uma das coisas muito importantes agora para
novo tempo, é refazer o planejamento da associação, né? Trabalhar com foco no planejamento, é definir metas muito palpáveis, é inserir mais elementos da cadeia produtiva, ou seja, trazer mais empreendedores, empresários da região para dentro da associação, é trazer a sociedade civil organizada, que tem impacto direto ou indireto no turismo, para dentro da associação, definir linhas estratégicas de atuação, definir diretrizes e metas, né? A partir do que a gente já tem hoje de entregas e resultados, ou seja, a gente já não tem mais um V0, a gente já tem um V alguma coisa para continuar, né? Eu acho que hoje a gente, a partir do momento que você olha para o futuro e planeja onde nós queremos chegar, para onde a gente quer caminhar, a gente define como a gente vai caminhar e com quem e com que recursos, e organiza e profissionaliza essas demandas e as coloca no trilho de quem realmente pode apoiar aquele objeto, né? Não pulveriza todas as demandas, então trabalhar com estratégia é isso. Eu vejo que há uma grande possibilidade hoje de que a associação, se ela se profissionaliza, se ela se integra cada vez mais nesse mundo das redes conectadas, ela pode ser uma associação que caminha para a sustentabilidade. Nós temos duas grandes estruturas dentro da associação hoje. O Observatório do Turismo da Mantiqueira, que está sendo reiniciado a sua implementação, e a Agência de Promoção Turística. Então, são duas estruturas que trazem não só o turista, o consumidor, para dentro da entidade, mas também levam muita informação para os empreendedores, para os gestores públicos, norteiam as tomadas de decisão. Enfim, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de que o Programa Brasil Próximo tenha deixado um legado muito importante, mas que mais que um legado, a possibilidade de um caminho de gestão profissional do turismo na região, de desenvolvimento, né, olhando para as tendências e para o futuro, buscando a sustentabilidade e trabalhando em harmonia, porque se a gente não cresce em rede, se a gente não se desenvolve em rede, se a gente não conta uns com os outros e se a gente não pensa estrategicamente, nós vamos continuar do jeito que a gente está sempre. Isso não é aqui em qualquer lugar, né?